Oi, gente! Nesse vídeo nós vamos trabalhar o limite de funções, tá? Então vamos entender aqui inicialmente a definição, né? Seja I um intervalo e A pertencente a I. Nós temos a função f aqui, ó, definida em menos A e tomando valores em R. Nós vamos dizer que o limite da nossa função f de x, quando x tende a A, é igual a L, essa notação que nós iremos utilizar, se para cada número real epsilon maior que zero, dado arbitrariamente, existir um delta maior que zero, tal que x pertence a I e o módulo de x menos A está entre zero e delta, isso vai implicar que o módulo de f de x menos L é menor do que epsilon, né? Eu vou colocar aqui em símbolos, seria o quê? Que para todo epsilon maior que zero dado, né, gente, e arbitrariamente, existia um delta maior que zero, tal que, se esse x pertence a um intervalo I, aí a gente vai ter o quê? O módulo de x menos A menor do que delta, vai implicar que f de x menos L, ou seja, f de x dista de L, menos que epsilon, né? O que nós podemos dizer aqui de forma simplificada, né? Que a gente pode tornar o f de x, e isso está considerando que o limite de f de x quando x tende a A é igual a L. Então, a gente pode tornar o f de x tão próximo de L quanto desejarmos, né? Bastando para isso a gente tomar o x suficientemente próximo de A, tá? Mas nunca igual, tá certo? Então, a gente pode pensar o que aqui? Eu vou já colocar um gráfico para a gente enxergar melhor, né? Mas a gente está vendo que se a gente pegar uma vizinhança dada de L, né, que seria o nosso L menos epsilon até o L mais epsilon, a gente garantir também o quê? Uma vizinhança de A que seja aplicada pela nossa função f naquela vizinhança de L, tá? Vamos ver aqui algumas observações importantes. Deixa eu ver aqui primeiro. Quando a gente diz, né, que o módulo de x menos A menor que delta, a gente quer dizer o quê, gente? Que x pertence ao intervalo de A menos delta até A mais delta, né? Onde delta é um real positivo, né? E daí, nesse caso, a gente diz que ele é o raio dessa vizinhança. E aí a gente pode dizer que todo elemento x que pertence aqui, ele vai ser uma aproximação do A com um raio menor, com erro, vamos dizer assim, menor do que delta, né? Então, a gente pode garantir que a gente pode tornar f de x arbitrariamente próximo de quem? De L, desde que... Então, a gente torna f de x arbitrariamente próximo de L, desde que a gente tome o x pertencente a I suficientemente próximo de A, né? Próximo de A. Essas são coisas importantes, né? Que resumem a nossa definição. Importante também, gente, a gente não precisa que o A, quando eu falo aqui, limite de f de x quando x tende a A. Professor, o A precisa pertencer ao domínio da nossa função? Não precisa, tá? Então, não precisamos que... Vou escrever aqui para depois vocês recordarem, né? Que o A pertence ao... Era para eu ter escrito, mas vocês entendem, né? Então, não precisamos que o A pertença ao domínio da função. Na verdade, os casos mais interessantes, né, gente, são os casos em que o A não pertence ao domínio da função, porque a gente está fazendo x tender a A e não x igual a A, tá? Então, quando a gente pensa assim, eu estou calculando o limite de f de x quando x tende a A, não façam confusão, gente. A gente está calculando o limite dessa função quando x tende a A. Isso não diz nada a respeito de quem? De f de A, tá? Então, a gente não está falando de f de A quando a gente calcula o limite de f de x quando x tende a A. Como, por exemplo,
Quando a gente faz isso, a gente está estudando o comportamento dos valores de f de x realmente, mas quando x se aproxima de a e x é diferente de a. Então, a gente está tornando o x muito próximo de a, mas não exatamente igual a a, né? A gente pode ter até a nossa função, tá, gente? Se a pertencesse ao domínio, sempre, então, a gente podia se questionar se o a pertence ao domínio da função, então eu já posso garantir que limite de f de x quando x tende a a é igual a f de a. Isso aqui, não, né, gente? Não, porque, claro que pode acontecer de ser igual, a gente vai já ver. Mas, por exemplo, a gente pode ter uma função f definida em R, tomando valores em R. Tá, o que eu vou definir ela dessa maneira, ó. Dizer, ó, gente, a f de x é igual a 1, sempre que x é diferente de zero, e f de x, ela é igual a... Não, desculpa, f de x não, já coloquei, né? F de x é igual a 1 para todo x diferente de zero, e claro, eu vou colocar f de zero, eu vou dizer que ele é igual a zero. Se eu peço para vocês calcularem um limite de f de x quando x tende a zero, qual é a questão? O que eu estou pedindo para vocês? Estudem o comportamento da função f de x nas proximidades do zero e não no zero. Eu sei que essa minha função está definida através dessas duas sentenças. No zero ela é zero e valores diferentes de zero ela é 1. Então, o limite dessa função nas proximidades do zero vai ser quanto, gente? 1. Né? O que já nos diz aí que nem sempre o limite de f de x quando x tende a zero vai ser igual a f de zero, tá? Então, com essa definição agora de limite de uma função, eu tenho que saber o quê? Que a gente está estudando o comportamento dos valores de f de x quando x for muito próximo de a e x diferente de a. Vamos ver essa situação geometricamente? Deixa eu ver se eu consigo fazer um gráfico aqui razoável, gente, para facilitar o nosso entendimento, né? Vou colocar aqui uma função definida aqui nesse intervalo. Deixa eu apagar aqui esse lado. Vamos ver aqui, né? E o que nós temos? Vou tomar um A bem aqui, ó, gente. Um A, né? Mas a gente vai ter um... Deixa eu vir aqui. E vamos dizer que esse ponto, ela não está definida aqui, só para facilitar a nossa vida, né? A função não está definida em A, ou seja, o A não pertence ao domínio da minha função, que seriam, como eu falo, os casos mais interessantes, né? Então, se a função tivesse definida no A, a imagem dele seria L, vamos dizer assim, tá? Então, dado um epsilon aí arbitrariamente, que é isso que a gente está fazendo, então, eu vou pegar esse intervalo ó, de L menos epsilon aqui, L menos epsilon, até L mais epsilon. Vamos fazer essa... Vou marcar aqui essa faixinha, só para a gente se guiar. Qual é nessa ideia? Dado esse epsilon, se o limite da nossa função, tá? Quando x tende a é L, então, dado um epsilon arbitrário, um epsilon maior que zero qualquer, eu peguei esse epsilon aqui, o que eu verifico, gente? Que vai existir um delta, vou pegar um delta aqui, vou colocar de A menos delta até A mais delta, de tal forma que qualquer pontinho que eu pegar aqui, eu tenho que garantir, né? Eu peguei esse delta, tá? Aí eu vou garantir o quê? Que todos os números que estão aqui dentro desse intervalo, tá? Garantindo que aqui a gente vai ter pontos que pertencem ao domínio da minha função. A imagem desses pontos tem que estar toda... Aqui, ó, já está fora, né? Tinha que ter pego um pouquinho menor. Eu vou pegar um pouquinho menor intervalo. Vocês entenderam aqui o que aconteceu? Eu escolhi o... Ai, meu Deus. Eu escolhi o delta errado. Eu escolhi um delta muito grande, né? Então, dado um epsilon, vai existir um delta. Claro que eu estou pegando aqui sem fazer conta nenhuma, sem saber quem é a função. Mas eu vou pegar aqui, ó, um delta. De forma que eu tenho A menos delta e A mais delta. Vou tentar apagar aqui sem estragar o meu desenhozinho aqui, ó. Mas seria o quê, gente?
Agora está todo mundo aqui dentro, né? Ó, a imagem está aqui e a imagem está aqui. Mas, o que nós estamos vendo? Ó, que para todo x, né? Que geometricamente a gente está vendo que para todo x suficientemente próximo de A, qualquer x que eu pegar aqui suficientemente próximo de A, né? O que acontece? As imagens desses pontos vão se aproximando de quem, gente? Se aproximam também de L, né? Que é o que a gente está vendo aí, ó. E olha como é bem interessante. Então, a gente pode estar olhando para a nossa definição, dado epsilon maior que zero, aí eu garanto a existência de um delta, tá o quê? Valores aqui suficientemente próximos de A, tá o que eu vou vendo que todos esses pontos que estão aqui entre A menos delta e A mais delta, a imagem deles vai estar entre L menos epsilon e L mais epsilon, tá? De tal forma que a gente pode tornar essa nossa imagem tão próxima de L quanto a gente desejar. Porque para eu tornar essa minha imagem cada vez mais próxima de L, se vocês observarem, gente, basta eu pegar os pontos cada vez mais próximos de quem? Eu pego pontos cada vez mais próximos de A e as imagens deles vão estar cada vez mais próximas de L. E isso se o limite da nossa função for L. Eu estou considerando que eu tenho um limite de f de x quando x tende a A igual a L. Então, era só mesmo para dar uma ideiazinha para vocês. Pena que o gráfico não ficou da forma que eu gostaria, né, gente? Mas eu poderia pegar em qualquer lugar. Eu só queria que vocês entendessem que à medida que eu torno o x cada vez mais próximo de A, o f de x torna-se cada vez mais próximo de L. Isso se o limite da nossa função for L, né? Quando não é, então a gente não consegue isso. Dado a epsilon, a gente não vai conseguir um delta que satisfaça a essa condição, tá? Vamos ver alguns exemplos aqui usando a definição. Para a gente, eu acho que agora está um pouco mais claro. Quem ainda não assistiu o vídeo de limite de uma sequência, assista, né? Que a gente já viu que a sequência é uma função. Então, a gente já estudou várias coisas a respeito de limite de uma sequência. Isso vai nos dar um suporte muito grande aqui, né? Para o nosso entendimento. Quando eu digo para vocês, olha, gente, o limite de menos 2x mais 7, quando x tende a 2 é igual a 3, vamos mostrar isso. Então, o que eu quero dizer com isso? Que, dado um epsilon maior que zero, nós vamos, eu vou escrever aqui para a gente não esquecer, né? Nós vamos encontrar o quê, gente? Um delta maior do que zero, tá o quê? O módulo de x menos 2 entre 0 e delta vai implicar que o módulo de menos 2x mais 7 menos 3 é menor do que epsilon. Então, nós temos que encontrar um delta, tá? Que dê essa implicação aqui, né? E aqui eu escrevi um epsilon, onde eu queria escrever um 3, gente. Desculpem aqui, ó. Porque aqui é f de x menos o L, né? E o L é 3, tá? Então, vamos partir aqui, ó. Quem é módulo de menos 2x mais 7 menos 3, né? É igual a módulo de menos 2x mais 7 menos 3 mais 4, que é igual, eu vou colocar o 2 aqui em evidência, aí módulo de menos 2 vai ficar 2, tá? De forma conveniente, porque eu sei que o módulo de x menos 2 é menor do que delta. Eu quero que o módulo de x menos 2, ou seja, se o x estiver no intervalo de 2 menos delta até 2 mais delta, isso implique que f de x menos L seja menor do que epsilon. Então, esse daqui, ó, eu já sei que é menor do que delta, então vai ficar 2 vezes delta, né? E aí eu quero que seja menor ou igual a epsilon. Então, agora a gente resolveu aí nosso problema, né? Por quê? Porque a gente tem que 2 delta tem que ser menor ou igual a epsilon. Para isso, gente, então, olha só, a gente observa aqui que nós encontramos já esse erro, né? Vamos chamar isso daí de erro, tá certo? A gente achou que o módulo de f de x menos L menor
que uma função, vou chamar de que é um erro, né, de delta, certo? E aí o que a gente precisa fazer? A gente encontrou que essa nossa função de delta, que seria o erro, é igual a quanto? É igual a 2 delta, certo? E aí basta a gente resolver essa inequação, né? E aí quando eu resolvo essa inequação, eu resolvo o meu problema. Ou seja, 2 delta é menor do que igual a epsilon, então delta tem que ser menor que epsilon sobre 2. Então, dado um epsilon, aí eu já sei qual vai ser o meu delta, tá? Para que aconteça o quê? Vamos lembrar lá da interpretação geométrica, né? Só para a gente recordar. Dado um epsilon, aí eu vou lá e encontro um delta, tal que aquele meu intervalinho, né, de A menos delta até A mais delta, que no caso seria de 2 menos delta, 2 mais delta, a imagem de todo mundo, quando eu encontrar ali, vai ficar, cada vez que eu me aproximo mais de 2, a imagem se aproxima de 3, tá certo? Tem um outro exemplo aqui, vou deixar para vocês fazerem, mas só vou comentar aqui, seria a mesma ideia, gente, dado um epsilon maior que zero, vocês vão encontrar o quê? Um delta maior que zero, tá? Não vou escrever aqui, né? Tá o quê? O módulo de x menos 3, no caso, menor do que delta, vai implicar aqui um módulo de f de x, que é x ao quadrado, menos o limite, que é 9, vai ser menor do que epsilon. Aí vocês vão usar a mesma ideia. Bem, eu vou olhar para o módulo de x ao quadrado menos 9. Saio reescrevendo e tudo. O que vocês vão encontrar? Um erro, né? Vamos dizer que esse nosso errozinho aí, nessa nossa distância, o erro, essa nossa distânciazinha que nós vamos ter, vai ser uma função de delta, tá certo? E aí a gente tem que calcular essa inequação. Essa função aí de delta menor ou igual a epsilon. Resolvendo, nós vamos encontrar quem é o delta, tá? Façam essa daí. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só me perguntar. E essa daí, deixa eu só ver qual foi a resposta aqui que eu já fiz. Ela é essa daqui, ó, gente. Ai, não é essa a resposta, não. A resposta vai ser, resolvendo a inequação, ser 0 menor ou igual que raiz quadrada de epsilon mais 9 menos 3, tá? E isso é engolir o delta aqui, né? Desculpem, às vezes 0 menor do que delta menor ou igual a raiz quadrada de epsilon mais 9 menos 3. Então, resolvam, se não conseguirem, é só me chamar. Qualquer coisa, faça um comentáriozinho aí no vídeo, no YouTube, e aí eu respondo, tá? Esse teorema bem interessante que facilita muito a nossa vida, né? Então, se P é um polinômio qualquer, então, para todo A pertencente aos reais, o limite de P de x quando x tende a A é igual a P de A. Então, isso facilita muito a nossa vida, né, gente? Deixa eu ver se eu coloquei um exemplo aqui. Não. Então, deixa eu pegar um exemplo aqui. Então, limite, quando x tende a meio, de x à quarta menos 7x ao quadrado mais x. Olha lá, como é que eu vou calcular esse limite? Muito simples, utilizando esse teorema. Professora, e para demonstrar esse teorema mais simples ainda, como a gente fez várias demonstrações a respeito dos limites de uma sequência, gente, essas demonstrações aqui são semelhantes a ela, mesmo raciocínio, tá? Por isso é que eu não vou fazer essas demonstrações para os nossos vídeos não ficarem muito longos, mas vocês já sabem como funciona. E aqui, gente, só eu acho que eu esqueci de comentar, vale também o teorema, lembra que a gente estudou o teorema da unicidade, que dizia que o limite de uma sequência era único. O limite da função também vai ser único. E a demonstração é bem semelhante. Então, vamos ver. Com esse teorema, fica muito fácil eu calcular o limite desse polinômio, né? Então, tem um polinômio qualquer. Como é que eu calculo o limite desse polinômio? Basta eu calcular, considerando que esse polinômio é um polinômio P de meio, certo? E aí eu sei que essa continha aí vocês sabem fazer
melhor do que eu, né? Então, é só substituir e fazer, tá certo? Então, vou parar por aqui. No próximo vídeo, a gente vai já falar das propriedades dos limites de funções. Mais precisamente, a gente vai falar das propriedades aritméticas, né? O quanto elas facilitam o nosso cálculo dos limites.